Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma Semear Talks. Como sempre, vamos estar à conversa com um dos nossos especialistas para falar sobre temas relacionados com a fertilidade, com a infertilidade, com a procriação medicamente assistida ou até mesmo com a preservação da fertilidade. Hoje vamos ter uma convidada muito especial, e eu digo muito especial porque a doutora Adriana Valério é médica ginecologista com especialidade em medicina reprodutiva, já com 15 anos de experiência, formada pela USP no Brasil e é o mais recente membro da equipa Semear. Portanto, está aqui em primeira mão para falar connosco sobre um tema que é muito, muito importante, que é o fator idade na PMA, o fator idade na procriação medicamente assistida. A doutora Adriana já está aqui no nosso live e eu vou pedir para ela entrar em direto connosco. Doutora Adriana, se puder, faça aqui um pedido para entrar em ser a ligação com a doutora Adriana para falarmos sobre este tema que é mesmo muito importante. É uma das principais dúvidas que muitos casais têm, muitas mulheres têm, sobre o fator idade na procriação medicamente assistida. Olá, muito boa tarde, doutora Boa Adriana. tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui connosco na nossa Semear Talks. E agradeço também desde já a todas as pessoas que estão aqui a assistir ao nosso live também, para falarmos sobre este tema, como eu estava a dizer, de extrema importância, o fator idade. Ou seja, dados recentes, e são assim as últimas estatísticas que nós temos, mais de 300 mil casais só em Portugal têm e recebem este diagnóstico de infertilidade. Ou seja, e há uma tendência crescente, não é, para que estes números cresçam ano após ano em ambos os sexos, ou seja, não é uma questão somente direcionada para as mulheres, não é uma questão somente direcionada para os homens, ou seja, acontece em ambos os sexos. Fala-se muito em fatores, não é? Fatores externos como o stress, o sedentarismo, a alimentação, não é? Os estilos de vida, também já falámos sobre isso noutros lives aqui nas nossas Semear Talks, mas acima de tudo o fator idade é um fator aqui que pesa muito nas questões relacionadas com a fertilidade ou com a infertilidade. Portanto, doutora, de que forma é que a idade é de facto este fator determinante quando nós falamos nesta capacidade reprodutiva de ambos os sexos? Bom, boa tarde. O fator idade, principalmente para a mulher, gente, é fundamental. Uma coisa que eu percebo assim todos os dias, nós mulheres, nós estamos envelhecendo cada vez melhor. E cada dia que passa, as mulheres têm postergado a maternidade, né? Principalmente as mulheres. Porque a gente envelhece bem, às vezes foca na carreira no início e depois acaba postergando um pouco a maternidade. E a mulher, eu sempre brinco, a mulher, infelizmente, o mundo é injusto com ela, porque nós temos data de validade, principalmente no quesito procriação, né? No gestar. Infelizmente. E as mulheres, a gente, cada dia que a gente envelhece, principalmente depois que a gente passa dos 35 anos, 35, gente, não tô nem falando 40, a taxa de fertilidade cai bastante, né? Passou dos 40, cai ainda mais. E outro problema grande, a qualidade do óvulo, quando a gente vai envelhecendo, ela piora muito, 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 muito. Eu vejo assim, e não é só aqui em Portugal, no Brasil, em várias partes do mundo, que eu acabo atendendo vários doentes de outros países também. Elas acham que por elas estarem muito bem, eu falo assim, mas eu sou magra, mas eu me alimento bem, mas eu faço atividade física. Eu falo assim, ó, isso tudo é maravilhoso para a sua longevidade. Mas, infelizmente, em termos de procriação, de gestar, isso não é tudo, porque o nosso óssito, ele acaba envelhecendo. E isso prejudica, é o principal fator que prejudica a gestação. Então, assim, à medida que a gente envelhece, é mais difícil engravidar, porque a qualidade do óvulo é pior. É mais difícil manter a gravidez, porque à medida que a gente envelhece também aumenta muito a taxa de aborto.
né? Então é uma coisa que as mulheres têm que ter em mente. Ah, mas eu já fiquei grávida com 20 anos, agora eu quero outro com 44. É Nós até, diferente. exatamente, desculpe, doutora, estar a interromper, mas nós até vamos ter uma publicação que vai sair, não já este mês, mas já no próximo, portanto já no início do próximo ano, que fala exatamente sobre isso, sobre os mitos associados à capacidade de se poder engravidar. E esse é um deles, esse é um dos principais mitos, ou seja, eu já engravidei, não é? E agora quero engravidar novamente, apesar de ser mais velha, e acho que vai tudo correr bem ou que vai ser muito fácil, e o fator idade aqui pesa bastante, não é? Pesa muito. Para a mulher, pesa muito. Hoje em dia, a gente sabe que para o homem também começa a ter um certo peso. Porém, para o homem, nós percebemos alterações no sêmen quando ele passa dos 45 e principalmente depois dos 50 anos. Então, essa população, no mundo da reprodução humana, ela é menor, diferente da mulher que cada ano que passa, nós vemos mais mulheres tentando engravidar mais tardiamente. E isso até quando eu estava conversando com a doutora Maria José para falar sobre a live, eu falei, vamos falar sobre a fator idade, porque assim, eu vejo isso diariamente. As mulheres acham que porque estão bem e estão bem mesmo, e nós estamos bem. Eu tenho 44 anos, eu tô ótima, eu acho, para minha idade. Mas assim, em termos de fertilidade, eu sei que eu já não tenho mais chance, porque a qualidade do óvulo que é o que mais interfere. Aí as mulheres acham assim, ah, mas se eu fizer uma fertilização in vitro, e vai resolver meu problema, eu vou conseguir um embrião e vou engravidar. O que a gente tem que pensar? Se a gente tem, à medida que a gente envelhece, tem menor reserva ovariana. Então, a quantidade de ócitos que nós conseguimos obter nas fertilizações é menor. Menos ócito, menos embrião formado. Pode falar. Sim, eu ia dizer, doutora, falei numa questão bastante importante, que é a quantidade e a qualidade dos ovócitos, que diminui substancialmente a partir dos 35 anos. O que é que na verdade isso significa? Para quem está aqui deste lado e está a pensar em engravidar, lá está, depois dos 35, o que é que isso significa? Que a quantidade e a qualidade diminui. Sim, a quantidade e a qualidade, os dois acabam piorando, né? Então, assim, se hoje mesmo, até atrasei um pouquinho, gente, peço desculpas, porque eu estava orientando uma doente. Ela tem 37 anos, ela não tem filhos e ela não está num relacionamento. Ela falou assim: ah, mas eu ainda quero ser mãe. Eu falei: congela seus óvulos o quanto antes. Porque se você decidir ser mãe depois dos 40, 40 e poucos, você vai ter óvulos de 37 anos congelado, que é muito melhor do que ter óvulos, fazer uma fertilização com óvulos acima dos 40 anos, né? Então, assim, nós temos, quando a gente fala em reserva ovariana, nós temos aquelas mulheres que a gente chama de quem tem reserva alta, quem tem reserva normal e quem tem reserva baixa. São coisas diferentes. Então, ela pode ter a vida inteira uma reserva normal e o normal, às vezes, acima dos 40 já é muito abaixo de, por exemplo, uma doente de 20 anos. E a qualidade do óvulo também piora muito. Então, um paralelo que eu sempre faço quando eu estou explicando, principalmente a FIV, é o seguinte: uma mulher abaixo dos 30 anos, eu preciso de 2 ovócitos para eu formar um blastocisto. Isso é uma média, gente. Uma mulher acima dos 40 anos, eu preciso de 6 ócitos para eu formar um blastocisto. E acima dos 40 anos, a gente sempre que vai para a fertilização, a gente sempre recomenda que faça análise genética do embrião pré-implantacional, né? Análise genética antes de colocar o embrião dentro lá do útero. Porque a chance de você ter um embrião geneticamente alterado, que é o que a gente chama de aneuploide, é muito grande. Então, assim, não adianta você ficar transferindo um monte de embrião sem avaliação genética, porque a chance de eu ter um embrião alterado é muito grande. Outra coisa que acontece quando a gente tem uma paciente mais velha, né? Tem um risco maior. As mulheres têm que entender isso. Por melhor que elas estejam, acima dos 40,
até para a gravidez. Tem um risco maior de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, tem um risco maior de diabetes gestacional e tem um risco maior de trabalho de parto pré-termo, né? Então, isso para o bebê também tem que ser pensado quando a gente está pensando nas mulheres acima dos 40 anos, quando elas querem engravidar. E isso eu sempre aviso, mesmo que vá para a FIV, mesmo que fique tudo bem, a gente tem um risco aumentado gestacional, né? Exatamente. E qual é que é, e quem decide depois fazer tratamentos, não é? E aqui recorrer à procriação medicamente assistida, também há um limite de idade, não é? Aqui também falamos em idade, não só em termos de preservação da fertilidade, mas também aqui em termos também dos próprios tratamentos a serem efetuados. Qual é que é a idade limite para a mulher fazer esses tratamentos de fertilidade aqui no nosso país? Aqui em Portugal, a idade limite para fazer a procriação medicamentosa assistida é 50 anos. Depois de 50 anos, ela já não pode fazer. Lembrando, gente, que é muito difícil a gente conseguir bons óvulos, bons embriões com mais. Então, a idade limite é 40 anos para eu ter uma boa quantidade de óvulos e de embriões. Uhum. Porém, tem mulheres que têm uma ótima reserva ovariana acima dos 40 anos e é possível fazer a FIV e transferir embriões, sempre embriões testados geneticamente, para a gente transferir somente os embriões bons, não ficar transferindo embrião ruim e aumentando a angústia, às vezes, das doentes, né? Mas em Portugal, o limite para fazer a procriação medicamentosamente assistida é 50 anos. Então, tem isso também. Passou dos 50, já não pode fazer. Ah, eu tenho um embrião guardado, eu tô com 52. Não pode fazer. Certo. E para uma mulher que não se acautelou anteriormente, ou seja, que não fez a preservação da sua fertilidade, que não congelou óvulos, a partir dos 40 anos ou mais, e que não fez esse tipo de preservação, o que é que pode fazer? Recorrer a óvulos doados, é isso? É isso. É isso que eu ia falar. As mulheres, assim, hoje em dia, o que a gente vê muito é quanto as mulheres ficam mais velhas e elas sempre querem fazer, eu quero tentar fazer uma FIV com os meus óvulos. Ela tenta, ela acaba se frustrando e é muito importante, às vezes, ela tentar com os óvulos dela para ela poder aceitar o óvulo de doadora, né? Lembrando que a mulher, mesmo estando na menopausa, depois dos 40 anos, porque tem mulher que vai entrar na menopausa mais cedo, mulheres acima dos 40 anos que já estejam na menopausa ou na perimenopausa podem sim engravidar, contanto que usem óvulos de dadoras. Aqui em Portugal é uma coisa muito interessante, porque a mulher só pode ser dadora até os 34 anos. Uhum. Então, assim, a qualidade que a gente tem de óvulos, a qualidade de embriões formados é muito boa. E isso é muito bom. Então, assim, mas ela tem que ter aquela consciência, né? Que ela vai precisar recorrer, provavelmente, a óvulos de dadora. Isso não é demérito para ninguém, por favor, eu sempre falo isso. Quem é mãe é quem gesta, mãe é quem cria, aquela criança vai ser sua para o resto da vida. Você que vai gestar, você que vai sentir mexendo dentro da sua barriga, você que vai parir. Então, aquela criança, você que vai cuidar desde o dia que nasceu, aquela criança é sua, não é porque ela não é sua geneticamente que ela não deixou de ser sua. E isso não é demérito. Se você está pensando, tem mais de 40 anos, às vezes já fez tratamento e pensa ainda em tentar, use óvulos de dador. Abre, eu sempre falo isso, abre seu coração. Às vezes não é uma coisa simples, não é fácil. A maioria das mulheres precisa de um tempo de luto mesmo, é um processo de luto, porque aquele sonho dela de ter o filho com o nariz dela, com a orelha dela, com o olho dela, às vezes ela vai ter que deixar esse sonho de lado ou mesmo enterrar esse sonho para poder abrir o coração e receber o óvulo de uma outra mulher mais jovem. Mas é um processo muito bonito, eu sempre falo isso, e é abrir o coração mesmo, né? Aí, por acaso, não tinha a ver com a nossa live, mas eu, há relativamente pouco tempo, li um paper de um especialista que falava exatamente sobre como os bebés na barriga das mães, lá está no caso
de óvulos que são doados, há de facto uma carga, não é, que é passada pela mãe só pelo facto de gestar dentro da sua própria barriga, ou seja, apesar do óvulo ser de outra pessoa, existem características, depois ele explicava em pormenor, existem características que depois até são adquiridas da própria mãe só pelo facto de estar a ser gestado dentro do seu próprio organismo. E eu achei isso extremamente interessante porque acaba por quebrar um bocadinho aqui esta barreira de quem tem de recorrer a esta doação de óvulos, de pensar que o filho não será seu. E é na Sim, verdade. é a epigenética, né? Que a gente chama epigenética. Aquele ambiente em volta do bebê é seu, né? Então, toda aquela troca que tem de sangue, de células, de tudo, é você com o seu bebê. Então, tudo isso influencia também na criança, né? E é sempre um processo, às vezes, doloroso, tudo mais, mas é um processo que eu acho que vale a pena para quem quer ser mãe e está aí, principalmente acima dos 40 anos, né? Então, eu acho muito válido, assim, para as pessoas pensarem sobre isso, né? Não se fecharem, não desistirem do seu sonho simplesmente porque às vezes você vai ter que usar uma célula de outra pessoa, porque o filho é tantas outras coisas, né? E eu acho super importante as pessoas pensarem sobre isso. Sem dúvida. Doutora, o que é certo é que isto é um facto, não é? Como referiu há pouco. As mulheres estão cada vez mais, as mulheres e os homens, mas aqui estamos a falar principalmente das mulheres, a quem o fator idade tem, de facto, este peso. Como é que nós vamos conseguir ultrapassar isto? Porque é um facto, não é? As mulheres estão a ser mais cada vez mais tarde, estão a fazer escolhas, e bem, não é? Baseados noutros fatores das suas vidas. Como é que nós damos a volta a isto, não é? É aqui sensibilizar para a questão da preservação da fertilidade, é fazer esta pedagogia e relembrar realmente que o fator idade é determinante para as questões da fertilidade. Como é que nós atuamos aqui futuramente? Exatamente, é isso, é fazer um trabalho eu falo um trabalho de formiguinha, né? Conscientizar as mulheres que é importante elas fazerem preservação de fertilidade de preferência o quanto antes, abaixo dos 35 ou até abaixo dos 30 anos, congelar os seus óvulos para você poder usar. Eu sempre falo isso, você congelar óvulos, você ter óvulos congelados é como se fosse uma poupança para uma emergência. Você pode até não precisar usá-los, mas se um dia você precisar, você tem aquela poupança ali, você tem aquela garantia ali. Outra coisa que eu sempre falo, é certeza absoluta que os óvulos que você congelou lá com 30 anos vão se tornar embriões? Não, gente, não é certeza absoluta. Porém, é uma chance muito melhor em relação a você usar o óvulo de uma mulher, seu óvulo com mais de 40 anos. Então, outro dia eu até vi uma influenciadora falando assim: é bobagem congelar óvulo porque você não sabe se vai dar certo. Mas se você não congelar e você for usar o seu com mais de 40, é muito pior. E aí, o que vai acontecer? Em vez de você usar, você ser sua própria doadora, como eu sempre brinco, falo assim: seja você a sua própria doadora. Não fique dependendo de uma outra dadora, né? Seja você a sua própria dadora. Congele seus óvulos para você poder usar eles no futuro. Mas é uma chance muito melhor do que se você tiver zero. Claro. Né? Se você não tiver nenhum óvulo congelado, você for fazer isso lá com os seus 40 e poucos anos, a gente sabe que a taxa de gravidez, a taxa de sucesso, mesmo com a fertilização in vitro, é muito menor numa mulher de 40 e poucos anos do que numa mulher de 30 anos, de 32 anos, ou às vezes uma mulher com 25 anos que tem um fator masculino ou alguma coisa assim. Então, pensem nisso, assim. Eu acho que o mais importante, principalmente quem estiver assistindo a gente, que estiver na faixa entre os 30 e os 36, 37, pense em congelar os seus óvulos. Porque se você não tem parceiro ainda, se você não está pensando em engravidar tão cedo, ou às vezes tem parceiro, mas fala assim: não quero engravidar agora. Agora eu quero focar na minha carreira e quero ficar grávida daqui 3, 4, 5 anos. Congele seus óvulos agora. E para você poder usar eles no futuro, né? Mas não deixa assim passar, né? Não deixe chegar lá na frente e falar assim:
Uma coisa muito interessante que acho que há um ano atrás, 2 anos, a Jennifer Aniston, ela estava comentando sobre o processo dela de luta para tentar engravidar quando ela estava com o Brad Pitt, tudo isso. E ela fala isso, falou assim, ninguém me avisou que eu poderia ter congelado os meus ovos. Ninguém me falou nada naquela época. Uhum. Eu até dou um desconto para ela, porque assim, quando ela tinha idade para congelar óvulo, o congelamento de óvulo ainda era considerado uma coisa experimental, gente. Foram só nos últimos 5, 10 anos que o congelamento de óvulo deixou de ser experimental e passou a ser uma coisa amplamente difundida. Então, assim, eu acho que ela, na verdade, nem teve culpa, nem o médico dela, porque era uma coisa experimental. Mas hoje em dia, uma mulher de 30, 30 e poucos anos falar, eu nunca soube, ninguém nunca me falou isso, é muito triste. Porque, inclusive, o ginecologista geral, o que atende ali a mulher no dia a dia, ele tem que ter essa abordagem, né, com a doente. Falar, olha, você está com 35 anos, está com 33 anos, você não tem parceiro, você está aí tomando anticoncepcional há um tempo. Você já pensou quando que você quer ter filhos? Você já pensou em congelar os seus óvulos para você, se precisar no futuro usar, você ter o seu próprio óvulo para usar e não precisar recorrer a óvulos de dadora? Então, isso é uma coisa que o ginecologista geral também tem que conscientizar as mulheres. Exatamente, exato, não é só quando se chega a uma fase, não é, de já procurar um especialista dentro desta área, mas é realmente tornar este discurso e esta consciencialização mais generalizada, não é? É mostrar às mulheres as opções que elas têm para poderem, em consciência, tomar decisões no futuro que são mais ajustadas aos seus desejos, de ter a família que sempre desejaram, ou de prosseguir a carreira que querem na altura que querem e depois terem essa capacidade de poderem vir a ter filhos. Exatamente. E infelizmente, né, não existe assim, todas as mulheres falam assim para mim, mas e se eu tomar uma vitamina, vai melhorar os meus óvulos? Não vai, gente, porque assim, a vitamina, ela não melhora a qualidade do ovócito, ela não vai ter essa capacidade, né? Já está Fizeram uma pergunta aqui, geneticamente. a partir de quantos anos aconselha a congelar óvulo? Eu sempre falo, quanto mais cedo, melhor. Por 2 motivos, congelar óvulo quanto mais cedo, melhor. Primeiro, se você é jovem, a chance de você ter uma boa reserva ovariana é maior. Você faz, às vezes, uma punção e já consegue uma boa quantidade de óvulos aí para deixar congelado. Se você é mais velha, eu sempre falo isso, e às vezes a reserva já não está tão boa, às vezes a gente precisa fazer 1, 2, 3 punções ovocitárias para conseguir uma boa quantidade de ovócito para congelar, porque não adianta você congelar 2 ovócitos, gente, você tem que ter uma quantidade um pouco melhor. Ah, qual que é o número mágico de ovócitos para congelar? Eu sempre falo, preferencialmente mais de 10. Por que mais de 10? Porque se eu congelar 10, na hora que eu descongelar, eu tenho uma perda em torno de 20 a 30% e eu ainda fico com 6, 7 óvulos. Se eu tiver 6, 7 ócitos aí para eu conseguir fertilizar, a chance de eu formar 1 a 2 embriões ainda é muito boa. Uhum. E jogamos sempre aqui neste jogo das percentagens, não é? Na probabilidade de. Por isso é que convém que quanto mais nós conseguirmos, melhor. A doutora falou aí, são precisas várias punções. Só para quem nos está a ouvir, cada punção equivale a um tratamento específico, não é? Cada punção de ócito tem que ser um tratamento começado do zero. Então, ela vai ter que tomar todos os hormônios desde o início, faz a preparação do ovário para depois ir lá fazer a punção do ovócito, né? E às vezes ela vai ter 4, 5, 6, 10 folículos, mas lembra, né? A gente sempre fala isso: existe o funil da FIV e o funil dos óvulos é a mesma coisa. Então eu tenho um determinado número de folículos que eu olho primeiro na ecografia. Vou falar exemplos assim mais fáceis para a gente entender. Às vezes eu tenho 10 folículos, na hora que eu estimulo, eu vou conseguir aspirar 8 ócitos e depois vem aquele número mágico da fertilização, de 2 a 6 ócitos para formar um embrião, a depender da idade.
Eu sempre falo assim, todo mundo gosta de olhar e falar assim, ai, mas a minha mãe foi mãe com 45 anos. Tudo bem, mas a sua mãe foi mãe do primeiro com 45 anos ou foi o quinto com 45 anos? E a maioria fala, ah, não, foi um que escapuliu lá com 45 anos. Ela já tinha seis, foi o sétimo. É diferente, gente. Uma mulher, assim, que tá, às vezes nesse processo de gravidez e puerpério desde os 30 anos é diferente de uma mulher que vai tentar engravidar a primeira vez depois dos 35, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Ah, porque a Gisele Bündchen tá grávida com 47, 44. Tudo bem, a Gisele já foi mãe duas vezes. A Gisele tem um estilo de vida que muitas de nós não temos, né? Ela é uma pessoa que faz atividade física todo dia, ela tem um sono super regulado, ela tem uma alimentação para lá de balanceada, o que nós, seres humanos normais, mortais, não conseguimos, né? Então a gente sempre acaba mirando, ah, mas aquela fulana artista ficou grávida com... E muitas vezes os artistas mentem, tá? Elas mentem e elas não vão contar para ninguém. Eu ia dizer, muitas gravidezes também são fruto de tratamentos, são fruto de, lá está, de terem preservado também óvulos, porque tiveram essa oportunidade, tiveram essa informação, tiveram essa capacidade e não falam sobre isso, não é? E não revelam que foi isso. Infelizmente, eu sempre falo isso, o mundo da infertilidade, ele é um mundo muito egoísta. As pessoas, quem tem infertilidade, tem vergonha de falar que tem, né? Porque é um tabu, é uma coisa muito difícil para as mulheres, então elas têm muita vergonha de falar: eu não consigo engravidar, eu tenho um problema, o meu marido tem um problema, ou nós dois temos um problema e nós não conseguimos engravidar. Então, para a mulher é muito difícil, às vezes para o casal é um tabu falar isso, assumir, né, esse diagnóstico é muito difícil às vezes. E quem está em volta tem o péssimo hábito de falar porcaria, né? Ah, por que você não adota? Ai, desencana disso, não é para você. Assim, eu sempre falo, quem está em volta, às vezes julgando, quem é você para julgar ou para dar uma opinião assim, porcaria a respeito da vida do outro, Claro, né? uma decisão que é tão íntima, não é? Que é tão pessoal, que é... E é íntima do casal, né? E aquele casal já sabe o quanto que ele está lutando, aquele casal já sabe o quanto que eles estão ali lutando para ter um filho. Às vezes já passaram em 2, 3, 4 especialistas, já fizeram 1, 2, 3 tratamentos e não está vindo. Então, às vezes, nesse processo de amadurecimento para ir para ovócito doado, né? E aí vem alguém e eu falo, joga um balde de água fria na sua cabeça e em vez de te dar um... E por isso que eu acho que as pessoas se fecham mais ainda, né? Porque ninguém vai vir e vai falar assim, tô torcendo muito por você, vou rezar por você, vai dar tudo certo, o melhor caminho que for, vai dar tudo certo. Não, sempre tem que vir um outro e dar uma opinião porcaria, nunca é um apoio assim, né? Então, eu acho que quem está em volta também desse casal também tem que ter essa atitude proativa de falar: não, vamos, tô aqui por você, se quiser sair para a gente conversar, para a gente desabafar e tô torcendo por você também. Quem está em volta, eu acho que o mundo tem que mudar em relação a isso também, a infertilidade. As pessoas não podem entrar assim com vergonha na clínica ou às vezes deixar de procurar uma clínica porque tem vergonha. Eu tenho muitas clientes que falam assim: ah, eu não quero ir na clínica porque eu tenho medo de encontrar alguém lá. Eu falo assim, mas se você tivesse um cancro, você ia ter medo de procurar uma ajuda? Não ia, né? Infertilidade é uma doença, ela tem que ser encarada desse jeito, ela é uma doença, ela tem que ser tratada, né? E se você é mais velha, não fique esperando, né? A gente tem uma regrinha básica, né, em fertilidade, que é abaixo dos 35 anos, você pode esperar um ano tentando engravidar.
Dos 35 até os 38 é 6 Uhum. meses. Passou dessa idade é 3 meses, gente. Se você não engravidou com mais de 40 anos, tentando naturalmente em 3 meses, não é para ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente precisa fazer pelo menos uma investigação básica, né? Da mulher e do homem. Como que tá o seu ciclo? Como que tá esse espermograma, né? Homens, façam o bendito do espermograma, não fiquem com vergonha, não tenham esse medo, nada. Mas são, assim, às vezes os exames básicos que a gente precisa fazer para o casal e demora. Então, assim, principalmente se você tem mais de 40 anos e está tentando há mais de 3 meses, já está na hora de procurar um especialista. Uhum. Não adianta ficar tomando vitamina, a vitamina não vai melhorar a sua fertilidade. Eu sempre falo isso, a vitamina não vai melhorar a sua fertilidade. Ah, mas é importante você ter tudo em dia para você engravidar? É importante, mas se você quiser, minha vitamina D tá baixa, vamos melhorar essa vitamina D, mas não vamos perder tempo em relação a começar um tratamento às vezes. Claro. Tempo é óvulo, infelizmente. Ótima expressão. E às vezes até, doutora, o iniciar o tratamento até pode não ser aquilo que as pessoas acham ou pensam, não é? Não tem que ser uma coisa logo de início extremamente complexa ou evasiva ou que, lá está, que tenham que depender realmente ali de algum tempo, de várias tentativas, desses procedimentos mais complexos. Às vezes são coisas bastante até progressivas até lá chegar. Sim, com certeza. Às vezes são orientações, ou às vezes, eu Exato. sempre falo isso, um simples exame já te ajuda às vezes a engravidar, né? Uhum. Tem um exame que as mulheres morrem de medo, que é a histerosalpingografia, mas eu sempre falo isso, falo assim, ó, faça o exame. Por dois motivos. Um, eu tenho que saber como estão suas trompas. Se são trompas obstruídas, se são trompas dilatadas, doentes, como é que tá essa trompa. Segundo, às vezes você faz o exame, dá uma lavada, literalmente, naquela trompa de Fallope e você pode ficar grávida no mês seguinte, né? Então, são coisas importantes, assim, para as mulheres terem consciência, né? E os homens, assim, não ficar postergando ou enrolando para fazer o espermograma, porque é o único exame que a gente precisa dele. E às vezes eu vejo isso. A mulher vai, faz todos os exames possíveis Exato, e exato. imagináveis. E o homem, nada. Eu falo assim, ó, mas faz o espermograma. Ah, mas ele tá com medo que o problema seja dele. Eu falei, mas vocês são um casal. Vocês vão resolver isso como casal. Eu Hum. sempre falo isso. Quando a gente está investigando infertilidade, não existe um bandido, não existe um malvado no casal. Vocês são um casal, vocês têm que agir em conjunto, vocês têm que ir atrás da solução em conjunto, porque quando o filho vem, o filho não é só da mãe, não é só do pai, o filho é dos dois. Então, esse processo de fertilidade também tem que ser dos dois. Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E cada vez mais também os homens terem essa consciência, não é? De que também têm de procurar, lá está, saber como é que estão, fazer os exames, também procurar esta ajuda médica e até porque, doutora, os números indicam exatamente isso. As taxas de infertilidade nos homens também estão a aumentar. Está aumentando muito, assim. Uhum. Saiu um estudo ano passado falando do espermograma, né? A piora do espermograma nos últimos 20 anos, assim, foi absurda, assim. E provavelmente é multifatorial, né? Não é uma única causa. É estilo de vida, é alimentação, é poluição, é tudo isso interferindo no espermograma. Então, assim, a cada dia que passa, nós veremos isso acontecer mais cedo. Então, assim, o espermograma tem piorado ao longo das décadas. Ele não está melhorando, ele só está piorando para os homens também. Um outro problema que os homens têm hoje em dia, às vezes, por vaidade, por tudo isso, é o uso de esteroides anabolizantes, o que também piora o espermograma. E o pior, muitas vezes eles escondem isso da Das parceira, próprias da companhias. mulher, né? Exato. Nós acabamos tendo assim surpresas desagradáveis, entendeu? O que é que Porque ele esconde, ele fala, mas eu tô tomando só um negocinho ali do ginásio. E quando você vai ver um negocinho que ele tá tomando do ginásio, a vitamina do a ginásio é um proteína do esteroide anabolizante. Exato, exato. E o que é que os esteroides anabolizantes podem fazer aos espermatozoides?
Na verdade, quando o homem usa esteroides anabolizantes, ele para a produção de espermatozoide dele. Então, assim, ele pode evoluir. Primeiro que diminui a produção e pode até parar a produção. Então, acontece uma queda muito grande na produção de espermatozoides e acaba evoluindo para infertilidade, né? Uhum. Infertilidade com o fator masculino. E Essa queda é reversível ou pode mesmo ser. depende de quantas vezes ele usou e depende da dose que ele usou, mas já existem documentados casos de irreversibilidade, que não voltou mesmo. Às vezes volta, às vezes não volta tão bom quanto era antes. Exatamente, pode também comprometer a quantidade e a qualidade, E não a é? qualidade, quantidade, qualidade, motilidade, pode comprometer tudo isso. O ideal é não usem, porque não faz bem. Mas, assim, se for usar por algum motivo ou outro, faça preservação de fertilidade masculina também, que é até muito mais fácil de fazer preservação de fertilidade masculina do que feminina. Claro. Né? E o homem, ele fazer uma coleta de sêmen, às vezes precisa de uma, duas coletas, mas não precisa tomar nenhuma medicação. E daí você usa o hormônio que você quiser, o tempo que você quiser, que você vai ter o seu sêmen congelado. Mas muitas vezes é irreversível esse uso de esteroides anabolizantes, não volta, né? E os homens também que envelhecem, a gente sabe que piora muito a qualidade seminal. Então, às vezes, aquele homem que está no segundo relacionamento, ou mesmo no primeiro relacionamento, com mais de 50 anos, a gente sabe que a qualidade, a quantidade, a motilidade do espermograma piora muito, né? Do sêmen. E acaba, às vezes, tendo que ir para uma fertilização por conta dessa piora que acontece pelo envelhecimento também. Tem um outro problema no homem desse envelhecimento, que às vezes a alteração genética também no espermatozoide. Então, o homem, quando ele é mais velho, da mesma forma que a mulher acima dos 40, o homem acima dos 45, ali 50, também é recomendado fazer diagnóstico pré-implantacional, porque pode ter mais alteração genética no espermatozoide. Então, isso também diminui a taxa de gravidez mesmo depois da fertilização. Muito bem. Doutora, deu aqui informações, acho eu, valiosíssimas a todos os níveis, não só nessa questão de como a idade aqui é um fator determinante para a fertilidade, mas também, lá está, dicas muito importantes sobre a preservação da fertilidade, sobre, lá está, as melhores e as piores alturas, não é? Para nós tomarmos aqui algumas decisões. E eu acho que foi mesmo muito, muito importante. Como sempre, esta lá vai ficar guardada aqui no nosso feed de semear. Nós vamos também republicar nos nossos stories. Se sentirem que alguém precisa de ver tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, por favor, partilhem esta live. Ela vai ficar aqui guardada. Façam, partilhem com alguém que vocês saibam que está a precisar de saber e de ouvir também sobre estas informações todas. Doutora, para quem quer e precisa de falar consigo, onde é que a pode encontrar? Pode me encontrar aqui na Clínica Semeari. Eu estou ampliando os horários de atendimento, mas é só ligar e agendar com a Ana. Eu estou à disposição para a gente conversar. Mas, por favor, recado final, não percam tempo. É isso mesmo. Eu ia finalizar exatamente assim. Acho que foi o. Acho que a mensagem deste nosso live é exatamente isso. Tempo são ovócitos, não é, doutora? Tempo Exatamente. são ovócitos, por isso não percam tempo, não percam ovócitos e é atuar o mais rapidamente possível. Quer seja nessa preservação, quer seja em procurar ajuda, uma consulta, uns exames e atuar, não é? Estamos aqui a correr Sim, contra o tempo, infelizmente. exatamente. Infelizmente. Esta foi a nossa última live deste ano. Nós vamos regressar renovados, com novas energias, com novos temas, com novos convidados, já no próximo ano. Até ao final do ano vamos ter aqui mais conteúdos nas nossas redes sociais e preparem-se que em 2025 teremos muitas mais novidades. Fiquem por aí. Não vou estar cá para vos dar, não é diretamente, mas fica aqui o desejo de umas festas incríveis para todos, em família, um excelente Natal, uma ótima passagem do ano, entrar com o pé direito, com o corpo todo, não é? Em 2025 e que estejamos cá todos na semear para concretizar mais sonhos de mão dadas com as famílias, com as mulheres, com os homens, exatamente nesta persecução do sonho de criar uma família. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade,
por tudo aquilo que partilhou connosco e sigam também a doutora nas redes sociais, não é? Aqui no Instagram, eu vou também aqui deixar tagado na nossa live. Um beijinho enorme, doutora, boas festas, bom Natal e até para o ano, até 2025. Obrigada, obrigada pelo convite. Ano que vem faremos mais lives, né, Marta? Muitos, preparem-se, vamos ter aqui muitos temas outra vez. E um bom Natal e ótimas entradas aí para todos. Para todos. Um beijinho enorme e vemos no próximo ano. Adeus. Beijinho, adeus.